Gente, boa noite. Vamos começar aqui uma revisão, que a nossa prova será na quarta-feira, prova de história, certo? E essa revisão para o oitavo ano, certo? Os capítulos que eu passei para estudar foram os capítulos da página, o capítulo 2 e o capítulo 3, que foram as páginas 21 até a 38, certo? O primeiro ponto que eu quero que você saiba é que a Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra. A Revolução Industrial ela não começou na França, não começou na Itália, não começou na América. O primeiro país a fazer a Revolução Industrial foi a Inglaterra, certo? O que foi a Revolução Industrial? Foi uma mudança do tipo de produção manual para um tipo de produção na máquina, certo? Feito pelas máquinas. A produção deixou de ser manual e passou a ser na máquina. Então você vai olhar isso daí aonde? Na página 22. Tem esse ponto aí, certo? Você olha que dá certo, certo? Gente, sobre a questão das classes sociais, né, que compunham, né, essa base, né, do sistema da época, essa base da classe social, eram pelo menos duas classes, né, duas classes importantes que fez com que o processo de industrialização se caracterizasse composto por essas duas classes sociais, né, que era a classe dos trabalhadores, né, o proletário, e a classe do empresário, né, o dono da empresa, né, o patrão, né, o empresário, a burguesia, no caso a burguesia, né. Então, a classe que se caracterizava por ser a base para o sistema capitalista, ela é composta por quem? Pela burguesia. A base do sistema capitalista, a base da parte dos meios de produção, dono da empresa, dono do capital, dono das máquinas, dono de toda aquela produção que vai ser construída pelo trabalhador. Quem é o dono? É a burguesia. A burguesia antigamente representava os empresários, né? A gente ainda usa muito esse termo burguesia para se referir aos grandes proprietários, aos grandes produtores, tanto rurais como empresariais, né? De qualquer tipo de ramo. E tá aqui, você vai ver aqui, ó. Vai ver aqui nessa página, ó, nessa página 24, ó, página 24, ó, né, da 21 até a 38. Então aqui tem até definição também de proletariado, né, que é a classe social composta por operário, a classe social formada por proprietários de fábricas e a burguesia, certo? Outro ponto que você vai ver aqui é sobre o homem de negócios começaram a agrupar os artesãos em galpões tal, para melhor controlar a produção, ainda de forma manual. Quando o homem passou a organizar os empresários, né, que no caso os proprietários, né, eles começaram a produzir isso de forma ainda muito rudimentar, né, manual, organizado debaixo de galpões, tal. Essa coisa era chamada de manufatura. Manufatura. Nesse tipo de organização de trabalho, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em espaços e trabalhavam todos os dias durante um número determinado de horas. Nesse momento, a manufatura dos trabalhadores não era os donos do instrumento de trabalho, nem tinham controle sobre o ritmo da produção, né? Então, é assim, isso era a manufatura, né? A produção feita ainda em galpões, tudo manualmente. Era já uma produção já feita, já organizada, de forma de fábrica, né? Assim, dando a ideia de que era já uma fábrica. Mas era tudo manual, certo? A manufatura. Gente, o tipo de energia, o tipo de energia utilizado nessa época. Qual era o tipo de energia? A energia mais utilizada para essa época. Qual era, professor? O tipo de energia mais utilizada era o carvão, gente. O carvão mineral era uma substância muito utilizada para produzir, para fazer com que a máquina funcionasse, porque era máquina a vapor. Eu estou procurando aqui, gente, a parte que fala sobre o carvão mineral, né? Mas não estou encontrando. Mas tem aqui, dentro dessas páginas que eu passei para vocês, né? Você vai ver que a energia mais utilizada era o carvão mineral, né? Aqui provavelmente fala sobre o carvão mineral, né?
Aqui, deixa eu olhar o trabalhador no sistema industrial, certo? No decorrer tem, mas você já está sabendo qual era a fonte de energia mais utilizada para a época. Era o carvão mineral. Não era energia elétrica, não era energia nuclear, certo? Era o carvão mineral. Beleza? Então vamos seguir, né? Seguir aqui, porque senão o negócio, senão o bicho pega, né? Então aqui, gente, para que o trem foi criado? Qual a importância da criação do trem? O trem, gente, ele foi criado para poder trazer o carvão mineral de dentro das minas até as fábricas. Geralmente essas minas, gente, elas eram próximas das fábricas, né? Então o trem foi muito importante para conduzir a matéria-prima até, até as fábricas, né? Pontos aqui, ó, as ferrovias, né? As ferrovias depois elas passaram a ser, página 35, tá aí, falando das ferrovias, certo? Navio a vapor também fala do carvão mineral, né? Navio a vapor fala do carvão mineral. As ferrovias também vai falar do carvão mineral, certo, gente? Porque o trem era movido a carvão mineral. Os navios também eram movidos a carvão mineral. A página 36, né? Então, você vai ver isso aí, certo? Página 35 e página 36. Gente, um ponto que eu quero que vocês olhem também é essa questão da criação dos sindicatos. Os sindicatos, gente, eles começaram a cobrar várias coisas. Limitar o trabalho das crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas de trabalho. Legalizou o direito de formar sindicatos, certo? Os sindicatos, eles criaram também leis para instituir os primeiros sistemas de seguro social, que é tipo INSS, né? Os sindicatos foram importantes para estabelecer a jornada de trabalho, 8 horas de jornada de trabalho, porque as pessoas trabalhavam muito, então os sindicatos foram muito importantes para isso. Gente, um ponto que eu quero que vocês vejam é aqui na página 26, falando de Manchester. Uma cidade muito importante da Inglaterra, gente. Era mais importante até do que a Londres, porque ela era muito industrializada. Tinha várias indústrias, muitas indústrias de extração de minério, de produção de aço, né? Extração e produção de ferro, né? Fábricas de tudo quanto é tipo de objetos feitos de ferro, de aço para a época, né? E a poluição, né? Veio o processo de muita poluição nessa região, tanto que alterou até o meio ambiente, certo? Então, isso daí você vai encontrar na página 26. Você vai analisar isso aí e você vai ver isso aí para você poder entender, certo? Outro pontozinho, outro ponto, gente, que eu quero que você analise é essa questão aqui, ó, do telégrafo, certo? Ver a importância do telégrafo. Qual a importância do telégrafo, professor? Você vai aqui. Lá onde fala, tá aqui, ó, o telégrafo. Ainda na página 36, certo? Você vai ler isso daí, vai entender, né, que foi muito importante para a comunicação na época, né? A questão da distância, isso encurtou as distâncias. As pessoas acostumadas a fazer longas viagens para resolver problemas, mas com a invenção do telégrafo, isso facilitou muito a vida das pessoas. Então, vamos finalizar por aqui. Essa revisão vai ser muito rápida. Você vai lá, assiste e quando for quarta-feira a gente faz a prova, beleza? Valeu.